começando mais um Pode Mais Brasil, nosso terceiro programa. Um programa para você que quer viver mais, mas melhor do que isso, quer viver melhor. E hoje a gente vai falar sobre amor, desejo, autonomia na terceira idade, assunto interessantíssimo. Também vamos falar sobre saúde bucal. Sabia que está ligada ao envelhecimento? Pois é, a gente sempre traz novidades, informações relevantes, importantes para te ajudar a viver com mais qualidade de vida. Então fica comigo até o fim. Nossa primeira convidada de hoje, doutora Marina Gabarra, dentista maravilhosa, e eu já começo te perguntando, saúde bucal realmente tem relação com o nosso envelhecimento, doutora? Tem relação com o envelhecimento, sim. Saúde bucal, quando você trata de inflamação, de pensamento em cáries, em bactérias, em placas ali dentro da boca, tudo que está dentro da boca a gente está engolindo e indo para o estômago, para o intestino, para órgãos vitais, coração, pulmão. Então a gente tem realmente uma integração da saúde bucal com o sistema integral do corpo e metabolismo. E uma relação muito grande dessas bactérias de inflamação na boca a nível de cérebro, porque o dente é muito perto do seio maxilar e do cérebro. Então essa relação ela é bem diretamente ligada, né? A gente não pensa isso, que tá indo tudo pro estômago, que tá ali perto do cérebro, simplesmente, tô com dor de dente, deixa eu ir lá resolver, né? Sim. E você estuda muito sobre epigenética. A epigenética, ela é uma linha da genética, né? A gente tem a genética, que é o DNA, e a epigenética são os nossos hábitos de vida. Então, nossos hábitos de vida, ele comanda 80% dos nossos genes. Bastante. Do corpo, bastante. Então, a gente tem essa epigenética ligada à saúde bucal também. Então, os hábitos de vida, alimentação, que está ingerindo muito açúcar, ou não ingere uma quantidade grande de frutas, né? Não tem a escovação diária ali e preventiva, né? Só quando tá com dor de dente, só quando tá com a gengiva sangrando. Fio dental, né? Que muita gente negligencia. A epigenética, ela é voltada para hábitos de vida que a gente conquista durante a nossa vida ali, que vai se tornando um hábito, igual tomar banho, beber água, né? E dependendo do hábito de vida que a gente ou adormece o gene da saúde, da doença, ou a gente ativa o gene da saúde. Então a gente é bem responsável, né? Pelos nossos hábitos aí, por essa nossa saúde. Você no consultório deve vivenciar isso na prática, né? Fala-se muito também em odontologia integrativa, é isso, doutora? Sim. E como que faz, né, para ajudar as pessoas? Como que esses seus estudos acabam influenciando, né, nessa rotina das pessoas? A odontologia integrativa, ela é uma área voltada para analisar, né, a saúde do dente, da boca, de saliva, de língua, de mucosa oral, voltada para o sistema imunológico, para o ovário, útero, eixo hormonal. Então, às vezes, a pessoa está com uma inflamação no molar, né, que está relacionado ao ovário, tem uma endometriose, fica tratando essa endometriose e não trata o dente. Espera aí, doutora. Então, tá entendendo o que está acontecendo aqui? A informação valiosa que esse programa tá levando. De repente, você tá com uma inflamação na boca e isso pode estar relacionado à sua endometriose, por exemplo. Por que não sabe, por que não tem jeito? É tudo ligado. Se fosse você, já curtia agora, já compartilhava agora, já me inscrevia no canal. Se você ainda não tiver se inscrito aí, agora pode continuar, doutora, conta mais. Meu Deus, porque descobrir isso deve ser difícil, né? A gente tem pacientes, né, na clínica que eu trato bastante essa parte de odontologia integrativa, né, juntando com a epigenética. Então, a gente tem pacientes que estão com câncer de mama, por exemplo, e tem uma lesão apical num pré-molar inferior que é relacionado. E quando a gente
remove esse dente ou remove essa lesão, o tratamento da neoplasia, ela fica muito mais fácil de ser conquistada e eficaz. Não que vá deixar de fazer o tratamento alopático, não é isso. Mas o tratamento, ele fica eficaz. A medicação lá, o quimioterápico, que não estava tendo efeito, a partir do momento que a gente tira aquela lesão, aquela inflamação, aquela bactéria que está ali, mas está indo para outros órgãos, o tratamento fica muito mais eficaz. É o que você falou, integrativo, né? Então tudo ali se ajuda. Aqui a gente deu o exemplo da endometriose, de repente de um câncer de mama, mas alguns outros exemplos, doutora? Sinusite, dor de ouvido, enxaqueca. Olha, enxaqueca é muito ligada à má oclusão e a inflamações de boca, periodontite, gengivite. Então, aquela pessoa que trata de enxaqueca há muito tempo, às vezes melhorando a oclusão, melhorando os hábitos de vida para mudar o pH dessa saliva e dessa boca, essa enxaqueca vai embora, some. Gente, isso eu já tive. Hoje, graças a Deus, estou ótima. Mas de pensar, de repente você fala má oclusão, você até pensa numa dor tal, mas até gengivite, por exemplo, pode estar ligada. E a gente falando de tudo isso integrado, melhorar nossos hábitos, um esporte, né, qualidade de sono, também vai influenciar nessa questão da saúde bucal em específico? Sim. Como a gente vê na epigenética, a saúde bucal ela é integral, né? Lá atrás a gente aprendeu que a boca era separada do corpo. E na verdade, quando a gente fala de odontologia integrativa, juntando com a epigenética, a gente vê que a boca não é separada do corpo. Então, tudo que você fizer de hábitos de vida, você vai mudar o pH do seu corpo, o pH da sua saliva e, consequentemente, vai melhorar a sua qualidade de vida, seu sono, seu humor. Consequentemente, o lance do envelhecimento, que a gente falou, né? De envelhecer bem. Porque a boca ela tem a maior quantidade de bactérias que tem no nosso corpo, boca e intestino. Então, são os que têm mais bactérias. E a boca, como a gente está em contato com o meio externo, a boca, às vezes, ela tem essas bactérias que não são benéficas para o nosso corpo. Então, a gente cuidando e prevenindo, né, tratando, indo preventivamente, melhorando essa qualidade da saliva e da condição bucal, a gente melhora todo o nosso organismo. Olha só. Envelhecimento, né, que está em alta aí, colágeno, emagrecimento, né? Então, dependendo da bactéria que tem na boca, ela dificulta a pessoa emagrecer. Você falou emagrecimento, agora estou vendo todo mundo correndo no dentista. Ai, meu Deus, por que a gente é assim, né? Precisa atingir um ponto ali que, agora sim eu vou me cuidar. Mas então eu imagino que ia pedir uma dica final. Eu imagino que esse cuidado bucal, né, a ida frequente a dentista, não sei se com criança também você tem o que orientar. O que você diria para quem está assistindo a gente que visa viver mais e melhor, que é o foco aqui do nosso programa Pode Mais Brasil? A dica é se cuidar, né? Cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da estética, mas também cuidar do interno, porque a qualidade de vida, a beleza, o bem-estar, o envelhecimento saudável, ele vem de dentro para fora. Então, a gente cuidando de dentro vai externar para fora. Desde sempre. Desde do bebê ao idoso. Sim. A epigenética na Alemanha, que é um lugar muito forte, eles fazem um teste epigenético quando o bebê nasce, para saber qual o melhor esporte, qual a melhor alimentação, o que vai influenciar isso na vida adulta. Maravilhoso. Obrigada, doutora. As informações muito esclarecedoras. E você, deixa aí minha pergunta, quanto tempo faz que você não visita seu dentista? Depois que você assistir todo o programa, eu deixo você entrar em contato e agendar sua consulta, tá? Agora eu vou fazer uma breve pausa aqui, que depois tem mais convidado.
Aqui no Brasil, esse lance de fazer o exame, né, epigenética, quando nasce, só se você pagar e pedir a parte particular, você consegue. Ou nem isso? Eu tenho teste epigenético aqui. Pode fazer aqui na clínica. Na Fernanda, por exemplo, minha filha, eu fiz quando ela nasceu. Como que eu silencio esse gene da doença? Porque há como. Entendeu? Porque eu tenho 90% de chance de ter um câncer de colo de útero, vamos pôr, no genético. Mas se eu mudar meu hábito de vida, fizer exercício, me alimentar de forma saudável... De repente sem remédio, nada, só com esses... Sem remédio. Não, a epigenética e a genética não trabalha com remédio. É só mudança de hábito de vida e conscientização, dá resultado. Olá, eu sou Rafael Gabarra, esse aqui é o meu livro, Meu INSS Uma Ova. O que você vai encontrar dentro desse livro? Bom, para começar, a essência de todo o livro. A cada mês que passa, o seu futuro está sendo silenciosamente roubado. Qual que é o grande objetivo desse livro? É fazer com que você entenda que se você não tomar uma decisão agora e aplicar adequadamente os recursos, o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, quando você deixar de ter condições de trabalhar, por uma doença, por um acidente, porque você ficou velho e todos nós ficaremos, você não conseguirá se manter e manter sua família sem planejamento. Você precisa se planejar. E aqui eu tenho o passo a passo, como você vai fazer isso, como você vai ter uma velhice digna, a sua família, envelhecer dignamente e poder usufruir da melhor idade, colhendo frutos daquele trabalho que você desempenhou durante toda a sua vida. A primeira parte do livro, então, a gente acaba mostrando a realidade para você. Eu digo o quê? Abrindo a cortina do INSS, te mostrando o bastidor do INSS. Por que que você tem uma ilusão de que o INSS vai te sustentar no futuro, né? Por que que isso é um grande engano? Né? E aí eu te pergunto, você vai trabalhar até morrer? INSS em números, como que você está sendo prejudicado sem nem saber? Não é? A segunda parte do livro, a gente entende o sistema, então eu te abro a cortina dele, te dou um choque de realidade, você compreende o que de fato está envolvido nesse grande jogo, te faço entender o sistema na parte 2, né? Como funciona o INSS, por que ele não funciona para você da forma que você está achando que ele vai funcionar, né? O sistema está engasgado, essa sucessão de reformas previdenciárias descomprometidas com o trabalhador gerou uma grande anomalia previdenciária no sistema brasileiro, né? Os 5 mitos, eu trago aqui 5 mitos sobre a aposentadoria. O meu INSS, o que você precisa saber e ninguém te conta. E por fim, a parte 3 do livro, eu te ajudo a traçar um plano de fuga. Mas fuga do quê, Gabarra? Fuga desse sistema que você acredita que vai te sustentar na velhice, mas não vai. Você precisa fugir dessa sua crença e compreender que é hoje que você precisa alocar adequadamente os seus recursos, o dinheiro proveniente do seu trabalho. Hoje, alocações adequadas desse recurso, para que no futuro você possa desfrutar do rendimento desses recursos ou de uma aposentadoria pública, de uma aposentadoria privada e com a soma de todos esses investimentos, você possa usufruir de uma velhice digna, você e sua família. Então, no plano de fuga, eu te desenho aqui. Como que você vai parar de depender exclusivamente do INSS? Né? O seu guia de sobrevivência. Eu tento aqui traçar com você a nova mentalidade, para que você não morra trabalhando. O capítulo 10, ele constrói a sua aposentadoria e te mostra como que você vai usar o sistema do INSS como um investimento. Né? Sim, você leu certo. Como que você vai usar o INSS como um investimento para o seu futuro? É possível. Te conto algumas histórias reais, né, que nós vivenciamos ao longo desses 20 anos de carreira. E no fim, no capítulo 12º, nós colocamos aqui direto ao ponto, guias práticos de como que você vai jogar esse jogo. Olha só, trocando em miúdos, eu espero ser teu técnico nesse jogo. Eu espero que meus 20 anos de experiência lidando exclusivamente com o sistema previdenciário brasileiro e internacional, que você possa usufruir dessa experiência, você, trabalhador, e traçar o seu plano
de fuga, o seu plano de aposentadoria. Olha só outra coisa importante, quando eu falo aposentadoria, a gente precisa ampliar esse conceito. A aposentadoria que eu quero que você tenha é a soma de investimentos que vão gerar receitas futuras passivas. E é isso tudo que compõe a sua aposentadoria. Aposentadoria, lato sensu que eu chamo, é o momento que você descansa, que você trabalha se você quiser. E não como eu observo todos os dias, pessoas que aposentam, mas são obrigadas a continuar trabalhando. Porque a aposentadoria do INSS, ela não vai pagar nem o seu mercado do mês, não é? Não imagine que você será bancado pelo governo, como no passado chegou a ser. Olha só, eu acho que os nossos pais, talvez nossos avós, eles podiam confiar no sistema público de previdência. Você sabe, o seu avô morreu ganhando uma aposentadoria que sustentava ele e a família dele. Mas não acredite que essa é a mesma realidade de hoje. Nossa geração, daqui em diante, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim, você não vai poder contar com o INSS para manter o seu padrão de vida, para te garantir um descanso remunerado confortável. Não, você não pode confiar nesse sistema que te vende isso, mas que na prática não é assim. Então aqui, né, no terceiro, na parte 3 do livro, nós vamos traçar junto como que é a estratégia para você fugir disso tudo e garantir, quanto antes, uma renda passiva, um futuro garantido de descanso, tranquilidade, lazer, que são princípios constitucionais. Todo ser humano, ele precisa, em um dado momento, descansar. E se você não entender que o INSS não é seu, não é meu e nem de nenhum governante de plantão, e traçar o seu plano de aposentadoria, você não vai descansar. Olha que tema interessante. Dariane, o nosso tema aqui do Pode Mais, assim, o foco, né, principal é falar sobre longevidade. E aí eu quis trazê-la aqui para a gente falar um pouco sobre amor, desejo, autonomia na terceira idade. Porque eu acho que tem tantos mistérios e tabus aí, né, que envolvem isso. De acordo com a sua experiência clínica, vamos começar com essa. Por que tanto tabu quando o assunto é desejo, amor na terceira idade, na sua opinião? Lilian, prazer estar aqui e sem dúvida é um tema que eu gosto muito, principalmente a gente pensar na serenidade, na terceira idade que tem tantos tabus e pensar que a nossa expectativa de vida tem cada vez mais crescido, nós temos cada vez mais recursos para envelhecer melhor e a gente precisa começar a desmistificar como é chegar na terceira idade, não é esperar a hora de partir, muito pelo contrário, é um contínuo do nosso projeto de vida, de um outro lugar. E aí eu começo dizendo que historicamente, culturalmente, a gente tem uma visão da terceira idade, do idoso, que a gente chega até a infantilizar e deixa esse idoso assexuado, né? É como se não pudesse haver desejo numa pessoa que tá 60 a mais, que envelheceu. Isso sempre é associado a um corpo jovem. Então, principalmente na época que nós estamos na cultura estética, né, de valor, que nós temos alguns padrões muito rígidos e muito violentos de beleza, pensando que o corpo jovem, alto, magro, que é o corpo desejável e desejante. Então, é aquele corpo, só o jovem tem desejo e só o jovem pode ser desejado. Realmente. E aí a gente associa tanto as relações afetivas quanto a sexualidade a esse estereótipo. E a ideia de que a terceira idade, até estudos científicos trazem isso, de que tem essa ideia socialmente de que o idoso ele é assexuado, não há mais desejo. Então a gente sempre associa a imagem da avó, que ela está sempre à disposição de cuidar dos netos, de desenvolver esses papéis sociais familiares, que pode ficar fazendo tricô, jogando, né? E não tem problema nenhum em ser isso. A questão é quando é só essa possibilidade. Resume a pessoa a isso. Resume a pessoa a isso, né?
E pensar na aposentadoria, nessa ideia de que também agora eu vou começar a viver, e ao mesmo tempo a própria palavra aposentadoria nos fala sobre se recolher aos aposentos, né? E isso é muito divergente. Como é isso? A gente esperar uma vida toda para poder viver e chegar lá, a vida se resumir a ficar no sofá ou ainda fazendo alguns jogos. Então, nós precisamos desmistificar essa ideia. E como a gente pode utilizar dessa saúde mental, emocional, para a gente envelhecer bem? Existe um caminho, alguma dica? Com certeza, buscar recursos, né? Lidar com a nossa saúde mental e pensando até em pessoas de outras gerações anteriores à nossa, há muito estigma ainda em relação aos cuidados psicológicos. A ideia de que bobeira, eu vou lá e uma pessoa vai falar o que eu tenho que fazer. Eu vou me abrir para outra pessoa. Eu vou me abrir para outra pessoa, né? Psicólogo é coisa de louco. E é totalmente compreensível que haja essa ideia. Porque por muito tempo, historicamente, foi constituído a ideia de que a psicologia está relacionada a transtornos mentais. O que é uma falácia, né? Psicologia é coisa de gente. Então, nunca é tarde para que a gente, em algum momento da nossa vida, possa cuidar da nossa saúde mental. Prestou atenção? Nunca é tarde, tá? Já aproveita, compartilha, que tá muito bom com quem você acha que precisa ouvir isso, ver isso. Deixa o seu like aí, já manda todo mundo se inscrever, porque aqui, assim, só informação interessante. Mas vamos continuar lá. Com certeza. E eu acho que vale a pena a gente dividir com o pessoal que a ideia de procurar um psicólogo não é para sentar para bater papo com uma amiga ou ainda fazer uma fofoca, né? É uma escuta totalmente diferente. É a oportunidade de você revisitar os seus capítulos já vividos. Com um olhar que talvez você nunca pensou em olhar, em pensar sobre eles. E o medo do julgamento? O medo é muito grande, as pessoas têm muito medo de ser julgadas. Nós temos, em janeiro, o Janeiro Branco, que é a campanha de conscientização à saúde mental. Mas que, embora marque o mês de janeiro como o início de um novo ano, ela é só um alerta para que a gente cuide da nossa saúde mental ao longo dos nossos 12 meses, sempre, né? Bom lembrar. Então, essa ideia de que, principalmente os relacionamentos, a psicologia pode nos ajudar a ver como foram os nossos casamentos. Às vezes a pessoa é viúva ou ainda passou por uma separação, um divórcio, né? E às vezes quando a pessoa fica viúva, dá uma sensação de vazio muito grande. Com certeza. Principalmente as mulheres, né, de gerações anteriores, que elas foram culturalmente ensinadas em que elas deveriam viver para o casamento, para o cuidado com a casa, com o marido. E quando esse papel social, ele precisa ser ressignificado, dá uma sensação de que não há mais nenhuma possibilidade. Nossa, né? deve ser até uma crise. Quem sou eu agora, Exatamente. Né? É uma crise de identidade muito grande, né? Perdi completamente aquilo que eu entendia que era o meu papel de vida, né? Eu orbitava em volta desse papel. Nariane, e a culpa? Porque eu imagino que tenham muitas, inclusive, por conta dessa cultura, dessa educação, né? Que pensa assim, meu Deus, eu sinto desejo aqui dentro de mim, eu sei, mas eu não posso externar isso, meu Deus, que vão pensar de mim? Ou ela mesma se julga? Infelizmente sim, porque socialmente é cobrado esse papel da avó, né? O papel social de alguém que não tem mais desejos. Então a culpa vem. E junto da culpa vem a ideia assim, ai, que saudade dos meus 20 anos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o corpo de 20 anos, né? E esse pensamento é um pouquinho deslocado porque muitas coisas que faziam sentido aos 20 anos não faz mais hoje. Pra que você quer, né, voltar a virar a noite na balada se não faz mais sentido pra você? Sendo que você pode ter momentos com outras pessoas, com café, ou com ainda outras situações de lazer, o seu prazer em outro. Né? Então, nós tomarmos consciência de que sentir prazer é estar vivo, né? Isso é sinônimo de vitalidade, que não deve haver vergonha e que a gente não precisa ter um corpo jovem ou viver a sexualidade dos 20 anos para ser legítima. A gente pode viver a sexualidade com o que se tem, com a vida construída. Olha só. E para isso eu queria até deixar uma dica para o pessoal de 2 filmes muito legais que abordam isso.
Nossas Noites na Netflix, que conta, né, o caso de dois. Não vou ficar dando muito spoiler, não. Mas são pessoas, é um casal mais velho, que na verdade não era um casal, um homem e uma mulher, que se encontram e eles começam a dormir juntos, mas dormir no sentido do dormir mesmo. E essa companhia traz como isso vai sendo desenvolvido uma intimidade, né? A partir de toda a história vivida. E outra dica também é o Zeifred, que é um outro filme que tá no Prime Video ou no YouTube, as pessoas podem assistir, que também traz muito sobre as relações, né? Pensando na terceira idade, a partir do que se tem da vida já vivida, das dores, porque muitas dores foram vividas também. Com certeza. Então, a gente se apropriar do corpo que se tem, com as limitações, mas ainda assim um corpo desejante e totalmente possível de desejar. Ai, eu tô amando, mas a gente tem que finalizar esse bate-papo. Eu quero mais uma vez bater naquela tecla de que ainda há tempo. Com certeza. Né? Eu posso encontrar uma alegria ou uma paixão em alguma coisa, né? No sentido de, que nem você falou, sexualidade tá de diferentes formas, né? Nesse momento da vida, para que você motivasse quem está assistindo e até mesmo filhos, netos que estão assistindo, que pudessem ter esse olhar carinhoso, né, para ajudar a desconstruir esse tabu, até porque as mulheres estão envelhecendo, os homens também, enfim, então envelhecendo cada vez melhores, cada vez né? melhor. É. E assim, pensar que os netos de hoje também serão os idosos de amanhã. Se tudo der certo, gente, nós vamos envelhecer. E se a gente quer uma terceira idade com muita vivacidade, com muito amor, que a gente também possa desejar isso aos nossos pais, aos nossos avós e estimular que eles se apropriem de quem são, se aproprie da sua condição e de que há vida em qualquer fase. Então, que com certeza é possível viver com muita responsabilidade, muito cuidado, uma relação muito frutífera. Amei isso, gente, tá ligado ao nosso programa, né? A longevidade, porque você tendo tudo isso, você tá mais o quê? Feliz. E quem é feliz tem o quê? Mais qualidade de vida, vive mais, vive melhor. Obrigada e até a próxima, vou te trazer mais vezes. Obrigada, é um prazer. Você, servidor público, sabia que há grandes chances de você se aposentar recebendo menos do que deveria? Pois é, e o pior, você pode nem desconfiar disso. A revisão da aposentadoria não é detalhe, é conferir se todo o tempo foi contado corretamente, se as regras aplicadas foram as melhores e se nenhuma verba ficou de fora do cálculo. Muitos erros só aparecem depois da concessão, e esses erros podem significar dinheiro perdido todos os meses. Depois de contribuir uma vida inteira, o mínimo a gente receber aquilo que é justo, né? E se você não sabe nem por onde começar, te dou uma dica. Procure um escritório de advocacia, um advogado especializado em previdência. Ele sim vai saber te ajudar. E olha, quem tem informação tem escolhas. E escolhas certas podem mudar o seu futuro. Terminamos mais um Pode Mais Brasil. E aí, curtiu? Deixa aí seu like e já se inscreva. E também um comentário, de repente um tema que você quer que a gente aborde aqui, um convidado, uma entrevista, eu vou amar. Até o próximo programa. Tchau!